Si tú tienes miedo de interpretar pasajes difíciles de la Biblia, tú no sabes qué criterios utilizar como católico para leer la Biblia y temes cometer errores y estás en lo correcto porque en este video yo te voy a decir que existen por lo menos 5 grandes trampas hermenéuticas, es decir, trampas de interpretación que muchos suelen no percibir y caer en esas trampas a la hora de leer e interpretar la Biblia. Entonces, ¿cómo haces para evitar un error? ¿Cómo haces para vencer tu miedo de leer la Biblia y el miedo de no interpretarla correctamente? Entendiendo cuáles son estas trampas. Entonces, yo soy Ricardo Braz y mi misión es ayudarte a leer e interpretar la Biblia según los criterios de la Iglesia Católica para que tengas una interpretación segura, sin confusión, profunda y ciertamente laboriosa. La palabra de Dios nos invita a trabajar en ella. Entonces, si tú quieres trabajar conmigo, si tú quieres aprender a interpretar la Biblia como nos enseña la Iglesia Católica a través de la Dei Verbum, a través del catecismo, a través de las orientaciones de los papas y de los grandes teólogos, ven conmigo, asiste este video hasta el final y mientras yo voy aquí preparando la pizarra, marca aqui com tu like, inscríbete neste canal Bíblia para Católicos se é que não estás inscrito e comparte esse vídeo com quem tu crees que será bueno compartilhar. Estás lendo a Bíblia como se fuera um repórter de ciência ou como se a Bíblia fuera aquele livro oráculo del futuro, aislando versículos sueltos para que a Bíblia diga o que tu quieres escuchar. Provavelmente, se tu tienes essa atitude, tu estás caindo em alguma trampa interpretativa. Vamos a desarmar 5 trampas hermenêuticas mais comuns que há em nossa vivência com a palavra de Deus. Vea, vamos a iniciar aqui esta conversação. Esto es Bíblia com Método. Estamos preparando-nos para um evento el dia 25 de agosto. Eu estou gravando este vídeo acá em agosto. Se tu lo ves depois desse vídeo, se vai quedar no canal. Olvídate deste evento, pero para quienes estão acá antes de 25 de agosto, entra al grupo na descrição de este video, no primeiro comentário também fijado, aí há um link para que entres ao WhatsApp e participes desse evento, porque nesse evento vamos falar deste tema que estamos falando neste video e de vários outros temas mais. E me alegra ver como essa comunidade está crescendo allá no WhatsApp, com muita gente que se une porque tem hambre de profundidade, hambre de conhecimento da palavra de Deus. Se tu não queres conhecer a palavra de Deus com profundidade, quizás este não seja tu lugar. Aqui é o lugar das pessoas que são interessadas em ter uma profundidade espiritual de acordo com a palavra de Deus e em la Igreja Católica. Se tu não eres católico e também queres conhecer como o católico interpreta a Bíblia, também eres bem-vindo, não é certo? Pero acá é um canal que tem esta impronta, esta identidade. No vídeo que gravei anteriormente, eu deixei algo claro, não? Que esse medo que tu tienes quando tu intentas ler a Bíblia, não? E não logras, não? Porque te travas, porque temes interpretar mal e te sentes perdido, não? E te sentes sem orientação, sem critério. Esse é um problema que não nasceu em ti, não? Esse problema não é porque tu eres uma pessoa menos inteligente, não é porque tu eres uma pessoa que tem pouca fé. Lo que te falta é orientação, lo que te falta é um passo a passo, lo que te falta é uma metodologia segura. E aunque allá no catecismo nos dice como devemos interpretar a Bíblia, a forma como está dicho allá, praticamente só la entendem os teólogos, os sacerdotes, o laico comum não entende muito bem o que o catecismo quer dizer nesse sentido de como interpretar a Bíblia. Então, estamos preparando-nos para que podamos entregar para os laicos uma metodologia, não? Nesses encontros aqui que estou tendo contigo neste vídeo, nesses vídeos, estamos tendo classes preparatórias para este evento que será chamado Bíblia com Método e será o dia 25 de agosto. Participa aí no grupo para que saiba mais sobre isto. Como dije, minha missão é capacitar a los laicos para que puedan ler, compreender, interpretar as Sagradas Escrituras com total segurança, com autonomia, com absoluta fidelidade à Igreja, superando sempre a confusão e o medo ao erro.
Y si tú todavía tienes dudas sobre esto, allá en el WhatsApp me puedes también escribir y consultarme. Entonces, bueno, ¿cuál es el reto de hoy? El reto de hoy es desarmar estas 5 trampas hermenéuticas. ¿Qué significa hermenéutica? Hermenéutica significa en líneas generales, hablándolo con mis palabras, para que te sea fácil entender. Hermenéutica es el arte de interpretar, ¿no? Entonces tenemos que practicar este arte de interpretar, pero muchas veces las personas a la hora de interpretar no se dan cuenta de algunas trampas que destruyen su comprensión de la Biblia. Vamos a desvelar, vamos a destapar estos errores que son como trampas invisibles que muchos católicos cometen y que tal vez te estén impidiendo escuchar con claridad la voz de Dios hoy mismo. Antes de começar a falar sobre este tema em específico, te quero dizer algo com muito carinho, meu irmão, minha irmã, em la fé. La Bíblia não é um livro comum. La Bíblia não pode abrir-se al azar, esperando que atue assim como um amuleto mágico de respostas rápidas. Eu he visto e escuchado que muitos fazem isso. Não, vou abrir a Bíblia e, Senhor, o que caiga aí será uma palavra para mim. É verdade que o que tu puedas encontrar acá sempre será uma palavra para ti, pero ojo com a maneira como estás tratando a Bíblia, como se fuera quizás hasta una cosa así tipo sortijas, ¿no? A ver cuál es el oráculo de Dios para mí, para darme una respuesta mágica, ¿no? Cuando nosotros tratamos con la Biblia, tenemos que entender muy bien qué es la Biblia, ¿no? La naturaleza de la Biblia. Cuando intentamos acercarnos, ¿no?, a estos 73 escritos sagrados, utilizando únicamente nuestro sentido común moderno, sin darnos cuenta, caemos en patrones interpretativos que desvirtuam o texto e nos expõem a errores, errores que vão em contra de lo que nós creemos, não como igreja, não do que professamos. E quando digo creemos como igreja, é porque a fé não me pertence a mim, eu me adhiero a um conjunto de crenças. Esse conjunto de crenças ele foi desenvolvido a lo largo de uma história, a história da igreja, não? A história de muitos santos, santas de Deus, que foram compreendendo o mistério de Deus e do que Deus nos ha querido revelar e foram elucidando isto. Então, eu me adhiero a esse conjunto de crenças personalmente, e, por lo tanto, a fé não me pertence. Muitos católicos devotos não me dizem com preocupação, Ricardo, a vezes leio um passagem e sinto que significa uma coisa, pero mi companheiro de grupo de oração me disse que significa algo totalmente diferente. Ou eu pensei que significava isto e em la missa, quando o padre lo explicou, era algo muito diferente. Quem tem a razão? Outros dizem assim: como sei se lo que entendi é de verdade lo que Deus me quer dizer? Ou se só estou projetando mis próprios desejos? O Papa Francisco falava da mundanidade espiritual. E entre as diversas realidades que estão ali dentro da ideia de mundanidade espiritual, está essa, de tomar a Bíblia, ler a Bíblia e não entender o que ali está escrito, sino que projetar mis próprios pensamentos ao texto. Por lo tanto, o texto se vuelve um espejo de mis próprios pensamentos. Hoje eu quero dizer-te que a Igreja Católica ha estudado essas desviações e várias outras mais a lo largo de vários siglos. O peligro não é que tu estudes a Bíblia. O peligro é que tu leas a Bíblia sem saber que existem essas trampitas que são históricas, que são fontes históricas de equivocação. Então, vamos a poner bajo la luz, vamos a desarmar essas trampas para que nunca mais vuelvas a tropeçar en ellas. Eu quero dizer-te que se tu descubres que has caído em alguma dessas trampas, não te sientas mal, não te desanimes, ¿ya? Isso é o mais normal do mundo. Durante generações hemos recebido muitíssimo ânimo para abrir a Bíblia, hemos recebido muito incentivo para abrir a Bíblia, pero casi nenhuma orientação metodológica sobre como interpretar, como escrutar, masticar, rumiar o texto. Muito pouca orientação metodológica, e estou falando acá para laicos,
Se tu eres uma pessoa já que tem uma formação, se tu já eres, não sei, seminarista, religioso, religiosa, sacerdote, é diferente, tu sabes que é diferente, porque tu has tenido a oportunidade de rumiar isso, de entender isto mais a fundo. Pero o católico de a pé não ha recebido uma orientação. Ele compra a Bíblia na livraria e não está nadie aí na livraria dizendo, mira, como tu tens que interpretar a Bíblia. Ah, pero está escrito aqui, em las introduções de las Bíblias, sempre aparece algo relativo a isso, pero normalmente a gente não lê. Não lê, a gente vai de frente ao texto bíblico e não lê os comentários, as introduções. Então, hemos estado expostos, digamos assim, não? A um bombardeio constante de interpretações diversas. Ah, vou a buscar em la internet como interpretar esse pasaje bíblico. Provavelmente o que tu encuentres na internet, se es que tu não haces uma búsqueda bem hecha, provavelmente se tu pões simplesmente como interpretar, não sei, Lucas 5, te vai entrar na interpretação protestante, basada em critérios protestantes. Claro que muitas coisas serão compatíveis com a interpretação católica, pero se tu não entendes como é o pensamento protestante e como é o pensamento católico, como vas a contrastar? Então, por exemplo, os protestantes, eles se basam no livre exame. Eu comentava isso em outro vídeo, não? Ou também existem correntes modernas, como por exemplo o racionalismo, que trata de entender as coisas eliminando a intervenção divina e solo basando-se em comprovações científicas. Então existem interpretações assim. Por isso é completamente compreensível que tu te confundas. Se hasta os sacerdotes muitas vezes se confundem. Quem por aí não encontrou algum sacerdote que te ha dicho algo que te chamou a atenção? Espera, não, isso parece que não vá, não? Várias vezes eu escutei falar de sacerdotes que andavam predicando por aí, coisas que não vão com a doutrina católica, não? Então, é compreensível que tu te confundas, que tu te frustres, que tu te sientas como que a Bíblia é demasiado difícil para mim. Pero hoje, solo com dar-te uma noção de esse tema, e também uma noção do MDSP, não? Que é o MDSP? Mira, acá lo ves, não? MDSP. O método que tu vas a conhecer el dia 25 de agosto. O método de los 10 passos. Solo com dar-te uma noção de ello, e com o respaldo de la Dei Verbum de Vaticano II, coisa que também já expliquei em outros vídeos, no tema de los contextos de la palavra, vamos a derribar essas barreiras, ok? Então, agora sim, saca aí tu libreta, saca tu quaderno, apunta aí estas 5 trampas que deves evitar em la interpretação bíblica. Anota aí, apúntalo. La primeira trampa é o fundamentalismo literalista, não? São nomes um pouco difíceis a vezes para quem nunca escutou isto, não? Pero fundamentalismo, aqui te suena, não? Fundamentalismo nos suena a radicalismo, não é certo? O fundamentalismo literalista. Literalista. Vou a poner aqui, que significa isso, não? Significa confundir. Confundir. Por exemplo, ciência com poesia. Não? Confundir leis com história, não? É decir, etc. Confundir, não? Confundir. O fundamentalismo literalista, ele confunde as coisas. Confunde as coisas. ¿Qué significa isso, não? Fundamentalismo é quando a pessoa se basa em la letra, é o erro de tratar a Bíblia como se fuera algo que uno tem que tomar literalmente, como por exemplo, não? Como se a Bíblia fosse um reporte de prensa, um reporte periodístico, como se fosse um manual de física, de biologia, como se fosse um tratado de astronomia do século XXI. Então, a pessoa que lê a Bíblia, por exemplo, negando lo que pode haver de compatível entre ciência e fé, pensa que a fé vai por um lado e que a ciência vai por outro lado. Nega evidências científicas já logradas, como, por exemplo, não, afirma não, que o mundo foi criado em 6 dias, porque a Bíblia lo disse.
afirma, não, tem que haver um lugar no planeta chamado Edém, não, porque a Bíblia lo diz. Ah, el hombre, la mujer nació de la costilla del varón, como la Biblia lo dice. Entonces, es como tomar, ¿no? Negar todas as evidências científicas que nós todos aprendemos e conhecemos na escola, reemplaçando-lo por textos que são poéticos, que não são científicos. Por exemplo, não há, a criação foi feita em 6 dias e dias de 24 horas, não? Como que o conceito de dia segundo o critério de hora. Esta é uma falha, esta é uma falha metodológica. Qual é o antídoto para corrigir esta falha, para sair dessa trampa, não? O antídoto é atender aos elementos literários, não? Vamos incluso pôr aqui com outro color, não? Vamos a borrar aqui um ratito, para que entre aqui o antídoto, não? A solução para esta trampa. Atender a elementos literários. O que significa elementos literários? Gênero literário, não? Formas de expressão, não ser literalistas, entender o sentido literal da palavra de Deus, não? Atendendo a los elementos literários. Nós temos no método DSP um passo no qual nós hacemos exatamente isso, atendemos a los elementos literários, que quando vocês lo conozcan verão que é o passo número 4, não? O passo número 4 é esse. Ah, pero eu não entendo de gêneros literários. Ah, pero eu não entendo de elementos literários, metáforas, estrutura literária, paralelismo. Bueno, então já sabes que tienes aí uma tareita por investigar, não? Como eu comentei aqui, desculpa que lo repita, não? Se tu não queres trabalhar para conhecer a palavra, quizás esse não seja tu lugar. Já? Acá são vienen as pessoas que vão a seguir o que a igreja orienta e vão a empenhar-se por la palavra. Eu tenho uma reflexão. Eu na época, por exemplo, não sabia cocinar, não? Pero nadie podia cocinar para mim, por exemplo, um prato. Não sei se vocês sabem, eu sou brasileiro, não? Eu vivi em Peru décadas de minha vida, então aí em Peru não tinha quem me cocinar um prato brasileiro e eu não sabia cocinar. Então, ok, não me gostava muito a cocina, pero por aquele prato, eu me meti na cocina, eu me fui ao supermercado, me fui a comprar os ingredientes, entrei a buscar receitas, me arriesguei, hasta que logrei cocinar uma, duas, três vezes aquele prato, hasta que me saiu bem. A primeira vez se me queimou a olla, se me passou a sal, hasta que a quarta, quinta vez me saiu muito bem o prato. Então, quando nós queremos algo, nos empenhamos, sim ou não? Se eu me empenho por um prato de comida, por o sabor de um prato de comida, por que não me vou empenhar por a palavra de Deus que te vai dar a salvação? Então, se tu não entendes, às vezes, por exemplo, acá, não? Elementos literários, que elementos literários? Bueno, eu te vou explicar mais sobre isso dia 25, acá não dá tempo de explicar. Pero é todo um caminho de conhecimento, não? Entender quando há uma metáfora, uma alegoria, um paralelismo, são coisas um pouco técnicas, pero que por tu paixão por la palavra, estou seguro de que puedes aprender. Não é nada tampouco de outro mundo, não é nada de outro mundo, ok? Então, isso te vai ajudar a evitar o fundamentalismo literalista, porque se tu não haces isso, tu vas estar confundido. Permanecerás confundido em tu leitura bíblica. Essa é a verdade. Qual é a segunda trampa? El subjetivismo relativista. Subjetivismo relativista. O que significa subjetivismo? Vou explicar. Subjetivismo relativista. Apúntalo aí, ó. Subjetivismo, es decir, el yo es lo más importante. Es decir, para mí significa esto, ¿no? Entonces, ¿qué significa este pasaje? ¿Cuál es el sentido de este pasaje bíblico? ¿Qué quiso acá decir la Biblia? Bueno, para mí significa esto. Y si para mí estoy en lo correcto, entonces es correcto. Lo importante es lo que a mí me parece.
Claro que muchas veces no lo decimos de esta manera, ¿no? Así de feo, ¿no? Pero muchas veces lo pensamos así, ¿no? Ah, yo creo que lo que quiere significar es esto de acá. Y muchas veces hasta lo justificamos diciendo, ah, creo que el Espíritu Santo me está inspirando para entender que esto es así. Y si yo lo siento así, entonces esto es lo correcto. Es la tentación de leer un texto de forma aislada, subjetiva, y afirmar con atrevimiento, el Espíritu Santo me reveló en mi corazón que este versículo significa esto. Yo siento que significa esto. Sin importar si la idea se desprende realmente del texto, sin importar si essa ideia contradice o que a igreja ensina. E essa é a raiz de las divisiones. Essa é a raiz de las divisiones, ¿no es cierto? Entonces acá, ¿cuál es el punto acá, no? Anteponer el yo antes que la realidad, ¿no? Opa, un ratito aquí. Anteponer el yo a la realidad. Anteponer el yo a la realidad. Ese es el subjetivismo. Entonces, bueno, en consecuencia la persona no está leyendo la Biblia, la persona está leyendo sus propias ideas, porque no le importa lo que la Biblia diga. Entonces, bueno, si tú no vas a desarmar esto ahora, entonces seguirás perdido, ¿no? No encontrarás realmente a Dios, siempre te encontrarás a ti mismo. ¿Cuál es el antídoto para esto, no? El antídoto es tener referencias externas, ¿no? Tener referencias objetivas. ¿Y cuáles son las dos grandes referencias objetivas fuera, ¿no? de la Biblia, externas? Son la tradición y el magisterio. Y el magisterio de la iglesia. La tradición y el magisterio de la iglesia, ellas son referencias para la interpretación bíblica. Ese es el paso número 9 que nosotros tenemos allá del método, que es validar la interpretación, enriquecer la interpretación desde la sagrada tradición y del magisterio oficial de la iglesia. Esto nos ayuda a vencer ese subjetivismo. ¿Y por qué relativista? Porque, claro, si lo que importa es el yo, el problema es que lo que yo percibo es diferente de lo que tú percibes o de lo que él o ella perciben. Entonces, si él interpreta de uma maneira, ella interpreta de outra e eu interpreto de outra, temos três interpretações. Qual é a que vale? Não vamos a poner acá a pelear sobre qual é a interpretação válida. Há gente que se põe a pelear, não? Porque é tão soberba e subjetiva, não? Que pensa que está em lo correto e solo lo suyo é correto. Pero aí vem também outra possibilidade. Bueno, tu tienes tu verdade e ella tiene su verdade e eu tenho mi verdade. Entonces, en realidad, todos tenemos cada uno un poco de la verdad, ¿no? Y todo es relativo, ¿no? La verdad, pero a veces eso puede hasta ser un poco correcto porque es verdad que las perspectivas pueden ser diferentes, pero el problema es cuando lo que ella dice es completamente opuesto a lo que yo digo y lo que yo digo es completamente opuesto a lo que él dice. Por ejemplo, yo interpreto un pasaje bíblico, el famoso pasaje de los hermanos de Jesús, ¿no? Interpreto diciendo, ah, son hermanos de sangre, la Virgen María tuvo muchos hijos. Ele disse, não, es hermanos porque eram los parientes, eram los primos, ¿no? Entonces, es diferente, ¿no? Aí não é como dizer, eu tenho mi verdade e ele tem sua verdade. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou, por exemplo, que interprete que Jesus é Elias, perdão, João Bautista é Elias que ha venido, ¿no? Então ella saca a conclusão de que João Bautista é uma reencarnação de Elias. Pero eu digo, espera, pero la Biblia dice que después de la muerte hay solo una muerte, después de la muerte el juicio. Nunca habla la Biblia de reencarnación. No, pero acá dice así, ¿no? Ahí está el fundamentalismo literalista, ¿no? No entiende el lenguaje bíblico, ¿no? Para cuando dice que
Elías vino e não lo reconheceram, e este era João Bautista. Então, ella está aplicando, está caindo na trampa do fundamentalismo literalista, não está atendendo aí a elementos literários quando se habla, por exemplo, no de que Elias vino, e además está insistindo em seu ponto, e sem nenhuma referência objetiva externa. Se leyera, por exemplo, a tradição da Igreja Magistério, e aqui entra, por exemplo, o catecismo, não? Porque, como eu, Ricardo, conosco a tradição da Igreja e o Magistério, não tenho que não viver em uma biblioteca para conhecer isto, não. Basta com ter o catecismo e ter o básico. Então, se uno lê no catecismo, lerá aí, não, como a igreja entende a vida depois da morte e não é reencarnação. Então, desde essa referência externa, eu venço esta opinião que eu tive sobre o texto bíblico e, por lo tanto, tender que atender a elementos literários para poder entender o texto bíblico. Se não, eu caigo na trampa. Pois, Ricardo, tudo isso é muito complicado. Está bem, então seguirás caindo na trampa. Seguirás caindo na trampa. Vea, é mais ou menos assim. Quero manejar um auto, ¿no? Digamos assim que tenho um filho que já cumpriu a idade, le vou a regalar um auto. Papá, quero regalar um auto. Perfeito, pero antes de darte as chaves, tu tienes que fazer a escola de manejo, passar em los exámenes de manejo, conhecer as regras de trânsito, de tráfico, ¿no? Para poder manejar, e uma vez que tu tenhas tu habilitação, tu brevete, bueno, como se diría en cada país, no sé, no, pero su habilitación para manejar, yo te voy a dar las llaves del carro. El carro ya es tuyo. No, papá, el carro ya es mío, ya yo quiero salir a la calle. Él no quiere darse el trabajo de aprender, de estudiar. E se eu lhe dou as llaves, o que vai ser este chico com o carro? Sabe Deus, barbaridades, não? De pronto hasta mata alguém. Então, se tu não te empenhas, assim como te empenhas por sacar uma habilitação para manejo, não? Aí sim, não? Aí se te empenhas, não? Vas a estudar aí as regras de trânsito, vas a fazer o exame. Se tu não te empenhas a estudar a Bíblia, vas a tomar a Bíblia e dizer barbaridades. E cair em subjetivismo, cair em fundamentalismo. As trampas estão aí, hein? Comenta aqui, anda comentando aqui no comentário acá do YouTube, se alguma vez caíste nessas trampas, se sabias dessas trampas. Vamos a uma terceira trampa hermenêutica, a espiritualização alegórica descontrolada. O que significa isto, não? Isso é aquele perfil de católico que vai dizer assim, não? Não importa o sentido literal, o que importa é o sentido espiritual. ¿No? Lo que importa é simplesmente la dimensão espiritual de la palavra. ¿No? Lo único que importa é lo espiritual. Es el sentido espiritual. Nosotros sabemos que la Biblia tiene dos dimensiones, fundamentalmente, ¿no? Tiene la dimensión literal y tiene la dimensión espiritual. Como la dimensión literal implica trabajo, implica estudio, implica conhecimento a veces de geografía, de historia, de gramática, ¿no es cierto? Está el tema de las traducciones, como es tan complejo. Então, sabe que dejemos isso a um lado. Dejemos esse sentido literal a um lado e atendamos solamente ao sentido espiritual. Então, vem a exageração, o descontrole nesse sentido espiritual. Empieza a forçar sentidos místicos e alegóricos, desvinculados por completo do sentido literal, da base histórica de passagem. E aí uno empieza a cometer errores. Por exemplo, quando Jesus disse, em la casa de mi padre hay muchas moradas. Quando uno aísla esse passagem, ¿no? Em la casa de mi padre hay muchas moradas,
uno pode, por exemplo, entender, há lugar para todos. Pois se há lugar para todos, não importa se uno é católico, se uno é protestante, se uno é ateu, se uno é agnóstico, se é muçulmano, se foi pecador, se cometeu crime, se foi justo, se foi uma pessoa limpa de coração, não importa. Na casa de meu padre há muitas moradas. Então aí se estão mesclando os errores, não? Subjetivismo, literalismo e espiritualizando algo de maneira exagerada. Está chegando-se a um relativismo espiritual, não? De que, al fim e al cabo, todos se salvarão. Não? Qual é o antídoto para isto? É entender que existe uma metodologia para entender o sentido espiritual, não é certo? Conhecer os critérios para o sentido espiritual. O sentido espiritual. E temos nos critérios, ¿no? Desarrollados allá desde a Edad Média, que nos habla pues de sentido tipológico, de sentido moral, de sentido escatológico. Desculpe que aqui são termos um pouco técnicos que estão no catecismo, ¿no? En esos términos, pero es entender a realização de la palavra, pero sí, pues el cumprimento de la palavra em Cristo, sentido cristológico ou tipológico. Entender qual é a dimensão moral do passagem bíblico, não é certo? Qual é também a dimensão escatológica de promessa, de anúncio de la vida futura. Então, são coisas que uno vai buscando sempre também em referência à la tradição, ao magistério, tomando em conta esse sentido literal. Sobre esse sentido literal, se fundamenta o sentido espiritual. ¿No? O antídoto está conhecer os critérios para o sentido espiritual. Não me entra aqui na pantalla agora, pero também entender que o sentido espiritual se dá em base ao sentido literal. Então, aquela resposta hay dois passos aí no método, que é o passo número 2, que é começar a analisar esse sentido literal, ¿no? De passo número 2 até passo número 5, e depois também temos aí, em realidade, desde o passo 2 até o passo número 8, 6, 7 e 8, ¿no? Temos aí todo este caminho, ¿no? A relação entre sentido literal e sentido espiritual. Aí o método ele te vai dar todo esse conhecimento. Então, bueno, se tu não estás no grupo do WhatsApp para participar do evento que vamos ter el 25 de agosto, ¿no? E se já passou 25 de agosto, estate atento aqui ao canal, porque quizás lo volvamos a hacer em um futuro, ¿no? Pero vamos a exponer para ti o método de los 10 passos. Então, estou chamando porque mi sueño, ¿no? Mi meta nessa etapa de minha vida é fazer com que muitas pessoas conozcan o método de los 10 passos, que puedan conocerlo, que puedan difundirlo, que puedan aplicarlo, sobre todo, a seu estudo bíblico, correto? Bueno, então hemos visto 3 trampas hermenêuticas, vamos com a trampa número 4. Qual seria essa trampa número 4, não? Para vencerla, não? Para sair de ella, essa é a intenção, não é certo? A trampa número 4, a trampa hermenêutica número 4 é o anacronismo. Anacronismo. O que significa anacronismo? Anacronismo significa o seguinte: significa descontextualização histórica, não é certo? Significa descontextualizar, descontextualização histórica. É tomar coisas do passado com juízos de la hora, com juízos do presente. Tomar normas culturais ou costumbres de outra época, por exemplo, do século I, para tentar vivi-las, imponerlas no século XXI, como se fuera todo um dogma divino, não? Ou juzgar condutas culturais, questões que existem na Bíblia que são reflexo da cultura da época, com o juízo de agora, com nosso juízo mais purificado, mais apurado, não? Do povo cristiano de agora.
Por ejemplo, ¿no? Tomar aquel pasaje de San Pablo, ¿no? Que dice déjame ajustar acá mi figurita aqui na pantalla. Tomar aquele passagem de São Paulo que disse que as mulheres na Assembleia devem fazer silêncio, ¿no? Pues aquele passagem tem um contexto, não tem um contexto aí, não é um passagem que deve ser tomado como uma norma, ¿no? Senão, pues, que, ¿no? As mulheres na igreja nos dias de hoje, ellas não poderiam falar, ¿no? Não têm voz, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso, no? Entonces, tomar cuestiones que eran culturales, o como por ejemplo que los patriarcas tenían varias mujeres, que Jacob tuvo hijos con 4 mujeres, los 2 hijos de Jacob. Entonces, ¿cuál es la solución para este anacronismo, ¿no? Que es mirar el pasado con lentes de ahora? La solución para esta trampa, ¿no? El destrave de esta trampa está en la investigación histórico-cultural. Investigación histórico-cultural. Es importante entender la historia y la cultura de la época, ¿correcto? Es importante entender, ¿no? Específicamente la historia relacionada con la Biblia, la cultura de las épocas bíblicas, los usos y costumbres de la época bíblica. E distinguir, não, com prudência, não, com discernimento, lo que era uma norma adaptada para aquela época e lo que é um princípio doutrinal revelado por Deus, não é certo? Porque, claro, existem coisas que são instituídas por Deus. Por exemplo, no tema do varão e a mulher. Se bem, não é certo, não podemos aplicar o que Pablo dizia sobre as mulheres na Assembleia, porque era uma questão contextualizada de algumas cartas de Pablo. E isso que Pablo, em outros momentos, em outras cartas, valora a função que têm certas mulheres dentro da igreja, como por exemplo as mulheres em Corinto, que incluso uma delas lhe salvou a vida a Pablo, prevenindo-lo de uma emboscada, não? Isso está em um episódio aí de Hechos de los Apóstoles. É decir, tampouco era para Pablo absoluto isso que as mulheres permaneceram em silêncio na Assembleia. Pablo dizia em um contexto específico, de uma comunidade em específico. E o próprio Jesus, por exemplo, ele tinha uma cultura na qual na sinagoga, por exemplo, estavam os homens por um lado, as mulheres por outro. Jesus não foi em contra disso. Tampouco dijo que assim tinha que ser, pero tampouco foi em contra disso. E Jesus eligiu varones para o ministério. Não eligiu nenhuma mulher para o ministério. Então, Jesus, uno dirá, Jesus se someteu a la cultura de sua época, pero agora devemos entender de outra maneira. A igreja se pronunciou sobre isso muitas vezes já. Em realidade, Jesus, em lo que tinha que ir em contra da cultura de sua época, ele foi. Em lo que tinha que ir em contra de los poderosos e digamos, maestros de la lei, escribas, não, fariseus, ele foi. Ele não tinha problema com isso. Pero se ele optou por elegir solo varones para o ministério sacramental, então, quem somos nós para questionar essa eleição de Jesus? Não? Então, há que saber entender que há coisas que são culturais e há coisas que Deus quiso que assim fuera, correto? Então, isso é, há que ter discernimento nesta investigação histórico-cultural e considerar também as outras trampas que vimos anteriormente acá, não? Não será mi palavra contra, por exemplo, a tradição da igreja ou o magistério, correto? Trampa número 5, a atomização do texto. Atomização do texto. O que significa atomização? Atomização significa el átomo, não? El átomo é aqui a unidade, digamos, de la matéria, não? Mais suelta possível, não? Ou seja, seria a divisão, bueno, hoje se sabe que não é bem assim, que há possibilidade de dividir aún mais, incluso dividir o átomo, não? Pero tradicionalmente entendemos que o átomo é a partícula mais pequena, não? Então, quedar-se com a partícula mais pequena do texto, é decir, o peligro de los versículos sueltos, o peligro de los versículos sueltos. Muy típico esto ahí, ¿no? Ahora con la internet, entonces, es muy complicado, ¿no?
Sempre hay por aí um post, um card, ¿no? O, mencionando um versículo, ¿no? Um versículo. Bueno, el problema es cuando uno toma ese versículo como un eslogan y empieza a separarlo de su contexto. La típica es aquella frase que dice, no, todo lo puedo en aquel que me fortalece, Filipenses 4:3. Una frase muy bonita que está por todas partes, pero interpretada subjetivamente, arbitrariamente, por mucha gente, ¿no? Algunos lo usan, por ejemplo, como si fuera una fórmula mágica, ¿no? Con Cristo yo puedo todo, puedo obtener riquezas, puedo realizar mis sueños. ¿Es eso lo que el texto estaba diciendo? Em específico, quando uno lê a carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, uno vê que São Paulo dijo isso em um contexto de muito sofrimento. Então, em las palavras de Pablo, todo lo puedo naquele que me fortalece, eu estou enfrentando um grande dolor, um grande sofrimento, e com Cristo será possível chegar até o fim sem desfallecer, não? É Cristo ajudando-me a enfrentar um grande dolor, um grande sofrimento. El hambre, a escassez, a persecução, as torturas. A vezes uno en essas situações entende que não pode, pero em Cristo todo lo puedo. Es todo lo puedo en ese sentido, ¿no? Entonces aí as pessoas sacam o versículo e empiezam a adaptarlo a com Cristo eu posso realizar mis sueños, com Cristo eu posso ir hasta donde nadie me va a parar, ¿no? Seré imparable com Cristo. Bueno, empiezan essas interpretações um tanto subjetivas e sem fundamentação no mesmo texto bíblico. Então, qual é la solução? Ah, perdão, que para el passo 4, ¿no? Perdão, para la trampa número 4, nós temos o passo número 5 allá en el MDSP, ¿no? El paso número 5 justamente es el análisis de contexto cultural e histórico. Mientras que aqui, el antídoto, el destrave desta trampa es el análisis canônico. ¿Qué significa el análisis canônico? Es lo que la Dei Verbum dice la unidad de la escritura, ¿no? Es decir, toda la escritura, del Génesis al Apocalipsis, ella es palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que, de alguna manera, entender no solamente el contexto del texto dentro de la Bíblia, del libro, del capítulo, ¿no? Sino que também temos que entenderlo en la unidad de la escritura. Ese es el paso número 7, ¿no? En nuestro método de los 10 pasos, es el paso número 7. Bueno, quando uno hace esse análisis canônico, ¿no? La exégesis canônica, nos obrigamos a ler aquele versículo dentro da secção, dentro do capítulo, dentro do livro e dentro de toda a unidade da Sagrada Escritura. E muitas vezes uma ideia, ela é fruto ou consequência de toda uma progressão de ideias. Por exemplo, o Cordeiro do Apocalipse, não? Vi en el cielo a la gloria de Dios, al anciano en el trono y a su lado el cordero. ¿Qué significa ese cordero? ¿No? La palabra cordero me hace pensar en un animal, ¿no? El cordero degollado pero glorioso. Cordero en el contexto del Apocalipsis es sinónimo de Cristo glorioso, Cristo Rey, que murió, ¿no? Que foi sacrificado. Ele é chamado Cordeiro, por isso é Cristo glorioso, é Cristo que está vivo, que está reinando vivo. Pero el Apocalipse dice Cordeiro. Então, eu aíslo esse texto e não lo contextualizo dentro da história do Cordeiro em la Bíblia, porque o Cordeiro tem uma larga história na Bíblia, não? O Cordeiro tem uma história desde o Gênesis até o Apocalipse. O Cordeiro vai construindo na história na Bíblia. E finalmente o Cordeiro é Cristo, é o Cordeiro de Deus que quita os pecados do mundo. Bueno, essa é isso largo aqui a classe. Essas são as 5 trampas, certo? Que te ha parecido? Escreve aqui nos comentários. Alguma vez has caído em uma dessas trampas? Qual é a trampa que mais te atrapa? Não?
que fazer para sair desta trampa? Quando aprendemos a esquivar-nos dessas 5 trampas, utilizando os filtros corretos do método, a leitura deixa de ser essa luta, esse conflito, essa pugna interior em meio da confusão, e a leitura bíblica passa a ser muito mais clara, sabe? A água vai decantando a suciedade e uno vai vendo um água limpa, uma água viva. Então, isso eu lo vivo, para quem não me conhece todavia, isso eu lo vivo há anos com meus alunos, com aqueles que leem comigo a Bíblia a diário, nos programas que eu tenho de leitura bíblica e comentários bíblicos. Tenho pessoas que han leído comigo todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento praticamente. Agora estamos lendo os Salmos al detalhe. Trago acá o testemunho de Teresa, que é minha aluna, não? Ela que me enviou, que ilustra muito isso de que le pasa a la persona cuando tú le sacas este velo del ojo del entendimiento, tú desarmas esas trampas. Teresa decía lo siguiente, voy a abrir comillas. Profesor Ricardo, estoy estudiando los salmos y ya vamos por el Salmo 19 con su explicación. De verdad se goza leer los salmos. Ahora por fin puedo llevarlos a la vida real. Ya no veo palabras antiguas escritas hace miles de años. Veo a un hombre, entre paréntesis, el rey David, hablando con su padre, en mayúscula, con el corazón en la mano. Y eso me da ganas de hacer lo mismo. Quiero que la palabra me transforme de verdad, me toque el corazón y el alma, porque entiendo que yo también puedo correr a la misericordia de Dios como lo hizo David. Cero comillas. Mira que belleza, ¿no? Teresa pasó de ver en los salmos palavras antiguas, palavras frias, distantes, para descobrir a experiência viva, ¿no? De este coração orante que dialoga com o Padre. Isso é o que sucede quando trabalhamos com método. Quando tu cabeça, tu mente entende a verdade histórica, no caso, por exemplo, entendeu o Salmo 19, o coração empieza a inflamar-se também de amor com esse sentido espiritual que tem o texto. Y entonces uno se lanza, ¿no?, en la acción con las manos, ¿no?, para actuar en la vida diaria. Bueno, queridos hermanos y hermanas, no dejen que estas 5 trampas les sigan robando el tesoro de la Biblia, el tesoro de la revelación divina. Dios quiere hablar contigo hoy de manera clara, directa, segura, en perfecta comunión con la Iglesia católica, con la Iglesia de Cristo. En el próximo video, vamos a dar um passo fundamental que é nessa preparação, não, para o evento Bíblia com Método, que é descobrir os gêneros literários que todo católico deve dominar. Vamos a listar acá 10 gêneros literários que todo católico deve dominar para adoptar uma atitude intelectual, mental correta em cada página da Bíblia. Estou seguro que isso vai ser um divisor de águas para ti em tu leitura bíblica. Não te perdas. Recomenda este canal a quem tu crees que necessita. Difunde esta informação. E também invita a que entrem ao grupo de WhatsApp. Tu mesmo entra na descrição do vídeo aqui, ao primeiro comentário fijado. Faltam poucos dias para o início deste evento. Um evento gratuito, Bíblia com Método. Então, se tu não lo has hecho, ve allá. Marca no link, entra no grupo de WhatsApp, Bíblia com Método, é completamente grátis. Se alguém te cobra algo aí para este evento, é completamente grátis. Yeah. Assegura-te de estar dentro desse grupo de WhatsApp, porque é aí onde vamos a compartilhar materiais, enlaces de acesso ao evento, guias de estudo exclusivas do evento, e isso é, ok? Terminamos por aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, nos bendiga siempre, nos alimente con el entendimiento de la palabra. Nos vemos en el próximo video. Que Dios nos bendiga. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén.